Nós estamos finalizando hoje uma série de mensagens com o tema A Mensagem da Cruz. No mês de janeiro e o mês de dezembro, a gente trabalhou aqui esse assunto com vocês. E fazendo aqui uma recapitulação, a primeira semana a gente falou do falso evangelho da prosperidade. O que é isso, falso evangelho? É um evangelho barato, mentiroso, porque o chamado de Jesus é assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, quando uma igreja diz assim: venha para a igreja e tenha sucesso, venha para o culto e prospere, venha para cá e receba uma bênção nas finanças. Mas Jesus disse assim: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Ou seja, que evangelho é esse? Venha e tenha sucesso, Deus te dará tudo em dobro. Mas destoa do que o evangelho diz. Jesus não nos convidou para isso. Nos convidou para a mensagem da cruz, do discipulado, da renúncia, de amá-lo acima de qualquer coisa, inclusive as coisas financeiras dessa terra. Depois nós falamos sobre a segunda semana, uma pergunta: o cristão pode sofrer? A gente vê aí muitas vezes o entendimento de que a vida é um mar de rosas, de que você tiver Deus, tudo vai bem, mas também não é isso que a Bíblia diz. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê lá o livro de Atos, eles sofrendo afronta, sofrendo perseguições. A gente vê o primeiro mártir, Estevão, do cristianismo, Paulo sendo decapitado. A gente vê Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não existe uma vida cristã numa bolha, numa proteção, num lugar onde a gente não vai ter problemas. Não é verdade isso. Se você achar que a vida vai ser fácil com Deus, você vai se decepcionar com Deus, porque Deus não prometeu isso para você. A terceira semana passada, o crente pode ficar doente, o cristão. É comum ver na televisão, meios de comunicação, pessoas afirmando que se você tem fé, Deus vai te curar. Se você tem fé, tem que decretar a bênção. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Então por que homens de tamanha envergadura como Paulo tinham um espinho na carne, Timóteo, dores no estômago? Por que o cristão não pode ser crente, ser piedoso e ainda assim ter um câncer? Por que o cristão não pode ter uma doença? É sinônimo de falta de fé? Será mesmo? Será que é sinônimo de pecado? Então nesse tempo nós estamos avaliando com vocês essas questões aqui, para que essa igreja tenha um entendimento saudável da Bíblia, e não deixe se levar por ventos de doutrinas humanas, ensinos de homens, que não é o ensino da Bíblia. Ah, pastor, mas você está dizendo que Deus não pode curar? Não estou dizendo isso. Eu creio na cura divina, e eu oro pela cura. Mas o que eu estou dizendo é que nem sempre a doença é sinal de pecado. Nem sempre a doença é sinal de falta de fé. Eu conheço muitos crentes piedosos e morreram de uma doença nessa terra. Eu conheço pessoas queridas pela igreja, amadas pela igreja, adoeceram. E nós vamos julgá-las porque elas não têm fé suficiente? Vamos julgá-las que elas não têm Deus na vida delas? Não, isso é um erro. Isso é um erro. Então eu não estou aqui dizendo que Deus não pode curar. Ele pode sim curar. Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Inclusive, dizer não a nossas petições. Seja feita a sua vontade, Senhor, na terra como no céu. Ele nos ensinou a orar no Pai Nosso. Eu tenho falado com vocês aqui dessa teologia da prosperidade. Estou orientando a igreja sobre o cuidado com essa teoria, com essa teologia, esse ensino. Nós temos muitas teorias, muitas teologias, muitos ensinos. O cristão precisa estar muito firme na palavra de Deus para não ser levado para lá e para cá, nos ventos de doutrina. Essa teologia, que é o nosso foco principal agora, ela ensina que você tem que ter a cura física,
Se você não é curado, é porque o diabo está no seu corpo. Ela ensina que você tem que decretar a tua bênção. Mas quem somos nós para decretar algo? Se Deus é Deus, eu sou humano. E ela ensina a prosperidade financeira. Se você é pobre, tem que ser rico. Se você é funcionário, tem que ser patrão. Se seu carro é velho, tem que ter carro novo. Mas, ou seja, como se essas coisas trouxessem alegria. Como se os bens financeiros trouxessem felicidade. E aí o cristão ora, jejua, lê a Bíblia para ficar rico. E está formando uma geração de crentes avarentos, materialistas. Mais uma vez, irmãos, não estou dizendo que você não pode ter um carro, você pode. Não estou dizendo que você não pode ser um patrão, você pode. Mas a questão não está relacionada a seu único objetivo na vida, ir para a igreja para receber essas coisas. Porque senão você vai ser um crente materialista, que só está no Evangelho pelos benefícios do Evangelho. E quando a coisa apertar? E quando o desemprego vir? E quando a doença bater? Ah, não vou mais na igreja? Deus me enganou? Deus não te enganou. A Bíblia diz claramente que no mundo tereis aflições. Aflições. Então é isso que eu estou aqui orientando a igreja, tá, irmãos? Não é uma pregação de negativismo, de negando os dons, negando a oração, de maneira nenhuma. Eu sou uma pessoa que oro por todos os enfermos, e já vi até pessoas sendo curadas com a minha oração, mas também já vi pessoas morrendo mesmo eu orando, como exemplo do meu próprio pai, que faleceu com 46 anos, e eu orei, jejuei, ungimos na UTI com óleo e morreu. O que eu vou dizer? Deus é Deus, Deus é bom. Se meu pai viveu, Deus é bom. Se meu pai morreu, Deus é bom. Essa é a mensagem da cruz. É a mensagem que não estou com Cristo porque Ele me dá, pelo que Ele pode me dar. Eu estou com Cristo porque Ele já me deu. Ele já me deu a salvação, Ele já me deu a vida eterna. Ele já me deu bênçãos sem medidas. Quem sou eu para pedir mais alguma coisa para Ele? Se vier outras, amém. Mas se não vier, eu estou com Ele também. Esse é o objetivo aqui dessa mensagem. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. E hoje, para finalizar essa série, uma pergunta: correndo atrás de milagres? Será que você é uma pessoa que fica atrás de milagres? Vai vir um pastor aí da África do Sul que faz milagres, aquela multidão vai lá. Vai vir um pastor não sei de que país, aí vai lá. Parece que quando vem de outro país é melhor, né? Do que o daqui. Mas tem uma unçãozinha maior, né? Então, assim, pessoas que ficam, não, tem uma irmã que ora lá, que revela, vou lá, né? Fica buscando, mas gente, Cristo está em você, está na sua casa, só você abrir a Bíblia, só você vir aqui no culto, não precisa ir buscar, Ele já te deu tudo o que você precisa, Ele te deu a palavra dEle, está nas suas mãos, te deu sabedoria para tomar boas decisões. Então nós vamos falar isso hoje de pessoas que estavam seguindo Jesus simplesmente pelos milagres que Ele fazia. E eu preciso da sua paciência, que nós vamos caminhar no capítulo 6, eu vou andar praticamente todo o capítulo, vou destacar algumas partes, alguns temas aqui no capítulo 6, espero que no final a gente entenda e conclua essa série Mensagem da Cruz. A multiplicação de pães e peixes, está lá na tela, você que quiser acompanhar na sua Bíblia, João 6,5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Olha para mim aqui, deixa eu explicar. Você já deve conhecer a história da multiplicação de pães e peixes. Se eu não me engano, não anotei aqui, os 4 evangelhos falam sobre isso: Mateus, Marcos, Lucas e João. O que foi isso? Havia uma multidão de pessoas, ali começa o texto, está na tela, 5, erguendo os olhos, vendo que grande multidão. Havia uma multidão faminta,
já era hora avançada, não tinha mais comida, eles não tinham dinheiro, tanta gente, como alimentar tanta gente? Talvez o shopping de Jerusalém estava fechado, não tinha mais nada para comprar, já era tarde. Mas aparece um menino lá, com 5 pães e 2 peixes, um garoto. Se você vê, lá no verso 9 fala, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. O que é pão de cevada? Era um pão dos pobres, um pão barato, um pãozinho da classe mais pobre. Os próprios discípulos lá falam, verso 9 ali, último versículo, mas o que é isso para tanta gente? Né? O que é isso? O que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão? Os discípulos estão ali sem saber o que fazer. André, Felipe, Pedro, Senhor, é muita gente e pouca comida. Verso 11, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam, olha que interessante, quanto queriam, como à vontade. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, veja, sobrou comida, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães, 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ou seja, eles não têm alimento, mas Jesus, nas mãos de Jesus, o milagre acontece. Jesus agradece aquele alimento, reparte, serve, a multidão come a se fartar. O mesmo Jesus que transformou água em vinho no Evangelho de João, agora transforma pães e peixes em um alimento, em um banquete. Ou seja, Jesus está mostrando quem Ele é Deus. Os sinais dele, os milagres dele comprovam a sua divindade. O fato de que ele não é um humano comum. E a multidão, claro, assim talvez se eu e você estivesse lá, multidão admirada, vendo pois os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Você sabe que os judeus, eles esperavam o Messias. Havia promessas no Antigo Testamento de que viria o Messias, o Cristo. O nome de Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus, o Cristo, o Messias. O nome dele é Jesus. Cristo é Messias. Eles esperavam o Messias, mas eles queriam alguém assim, que fizesse milagres, alguém que libertasse os judeus do Império Romano, alguém que fosse como Davi, que viesse e expandisse o território. Então eles falam, Jesus fez um milagre, Jesus multiplicou os pães e os peixes, este é o profeta, este é o Messias. Mas por quê? Porque ele fez um sinal, porque ele fez um milagre, porque sobrou muito pão, muito peixe. Então ele é. Veja que as pessoas buscam isso, os milagres, milagres e milagres. Procurando Jesus ou procurando os seus milagres? O texto, eu não vou entrar aqui agora, depois você pode ler em casa. Jesus vai despedir a multidão, despedir os seus discípulos, ele vai encontrar com os discípulos andando sobre o mar. Eu não vou entrar nesse episódio agora, depois em casa você estuda aí, versículo 18, 16, Jesus anda por sobre o mar. Mas aí Jesus atravessou o mar e chegou a uma outra região, e eu continuo agora no verso 25 lá na tela. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartaste. Veja o que ele está dizendo ali. Aquela multidão que comeu o pão, os pães e os peixes, agora eles querem o quê? Querem mais milagres, mais sinais, mais pão. E assim eles vão atrás de Jesus.
Ou seja, a multidão está movida não por uma fé genuína, mas pelos milagres. Eles estão buscando Jesus não por uma necessidade espiritual, mas uma necessidade física. Eles estão buscando Jesus pelas coisas terrenas, pelo que eles podem comer, beber. E não é assim hoje, em nossos dias. As pessoas estão buscando coisas materiais. É interessante, a Bíblia fala assim: pensai nas coisas do alto. Do alto. Mas a gente quer o material, os milagres. Versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Deixa eu explicar aqui. Verso 30 fala assim: então lhe disseram: que sinal fazes, né? Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Eles são daquele grupo de Tomé: para eu crer, eu tenho que ver. Eles queriam uma experiência real, e eles tinham assim como uma referência de milagre, o maná. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai lembrar da história do maná, que foi algo maravilhoso que Deus fez, lá na época de Moisés. O povo saiu do Egito, o faraó, veio as 10 pragas no Egito, o povo saiu, mas no deserto, como que eles plantariam? Como que eles comeriam? E eles reclamavam, e chegavam num lugar: não tem água, Mara, amargo. Fazia um milagre, a água virava doce, e eles tomavam a água. Ai, obrigado Deus. Daqui a pouco: que saudade do Egito, estamos morrendo de fome, Moisés. Vem as codornizes. Aí teve um momento que veio o maná. O que era o maná? Depois do orvalho da madrugada, ao amanhecer, aparecia uma coisa flocosa, branca. Eles falavam que o gosto tinha gostos do bolo de mel, e eles comiam aquele maná no deserto. Eles não plantavam nada, Deus mandava uma comida lá para eles, sem eles trabalharem, sem fazer nada. E é cômodo, né? Você comer sem trabalhar, você acordar, está a comidinha ali pronta, só pegar e comer, né? E é interessante, o maná tem muitas lições, né? Uma das lições é que Deus falava assim: não pode pegar para sobrar, senão estraga, dá bicho. Pega só o que precisa, olha bem, só o que precisa, né? A gente, ser humano, é assim, né? A gente pensa, pega mais do que precisa, né? Só o que precisa no dia, cada dia o seu próprio mal. Várias lições no maná, mas aqui não vamos ter tempo de estudar o maná hoje. Então eles estão o quê? Jesus, você não é Deus? Jesus, você não é o Messias? Nossos pais falavam do maná, nossos pais falavam de uma comida que vinha do céu. Faça isso por nós, né? Dá-nos desse pão, olha lá o versículo 34, né? Dá-nos desse pão, né? Eles queriam esse milagre, né? Agora veja, gente, o maná, ele estragava, ele apodrecia, né? Ele era frágil. Jesus está falando aqui de algo muito maior. Olha o versículo lá, 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Lembra daquela mulher lá de Samaritana, né? Mulher samaritana: Senhor, dá dessa água, para que eu nunca mais venha aqui tirar, dá muito trabalho tirar. E ele disse para ela: eu que vos falo, eu sou a água da vida. Eu quero saber então, quem é essa água? Então as pessoas assim, elas querem resolver seu problema, mas elas não sabem que elas estão diante do Salvador do mundo, né? E aí eles então reclamando, né? E Jesus fala para eles então: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o que falo com vocês, como falou a mulher samaritana. Aí os judeus vão murmurar. Veja o verso 41.
Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Sabe o que é murmurar? Murmurar é reclamar baixinho. Uma vez eu pesquisei, murmurar, reclamar baixinho. Sabe quando a gente fica assim, falando baixinho, assim, isso não vai dar certo, isso aqui, só você sozinho, assim, ninguém ouve, mas você está reclamando. Você vai pensando, murmurar. Né? Eles murmuravam. Eles ficavam murmurando, conversando baixinho. Jesus sabia de tudo. Murmuravam os judeus. Por quê? Porque Jesus disse que é o pão. Mas eles falam: você não é o filho de José? Você não é o filho da Maria, do carpinteiro? Você não jogava bola no campinho de Nazaré? A gente conhece você, Jesus. Ou seja, eles sabiam que Jesus, a humanidade de Jesus, eles reconheciam. Mas eles não reconheciam a divindade. Eles não reconheciam a divindade de Jesus, não reconheciam a sua procedência espiritual. Eles sabiam a procedência terrena, filho de José, de Maria, Nazaré, mas não reconheciam a sua procedência espiritual. Mais uma vez Jesus diz no versículo 48, eu sou o pão da vida. No Evangelho de João, Jesus diz 7 vezes eu sou, 7 vezes, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. 7 vezes ele diz isso. Eu sou a porta. 7 vezes. Aqui ele diz uma vez, ele fala, eu sou o pão da vida. E o pão, gente, o pão é muito comum para nós. Eu tenho certeza que todos aqui, se eu perguntar, como eu perguntei no culto das 5, todo mundo falou que gostava de pão. Todo mundo gosta de pão, porque o pão é um dos alimentos mais antigos dessa terra. Uma pesquisa que eu fiz, o pão já é conhecido há 6.000 anos. Já fazem pão há 6.000 anos atrás, já fabricam pão. Nós temos pão hoje, pão francês, pão árabe, pão integral, pão de forma, aí com vários modelos, vários ingredientes. Hoje tem pão até de castanha, de não sei o que, pão light, pão diet, tem de tudo. Porque o pão é um alimento que todos conhecem, todos sabem, e ele diz para eles, eu sou o pão da vida. Não esse pão que acaba, mas o pão da vida. Esse pão imprescindível. Esse pão procurado. Esse pão buscado. Esse pão da casa de todo brasileiro e do mundo. Eu sou o pão. Olha o que ele fala. Verso 49, capítulo 6. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A gente pode fazer uma comparação, irmãos, entre esse texto e da mulher samaritana. Só que lá fala de água, e aqui fala de pão. Mas é muito próximo. Ele fala assim, vocês comeram pão, os pais de vocês, né, que vocês estão aí vangloriando, olhando para Moisés, eles comeram pão, viveram 40, 50, 60, 80 e morreram. Mas eu estou dizendo para vocês que se vocês comerem do pão que eu lhes der, vocês vão viver eternamente. Ou seja, não é um pão perecível, não é um pão que acaba, não é uma fonte que seca de água. É um pão eterno. O maná era comido com os dentes, mas o pão da vida é tomado pela fé. O maná era ingerido pelo estômago, mas o maná é alimentado pela alma. O pão da vida é alimentado pela alma. É isso que Cristo está nos dizendo. E eu já estou indo para o final aqui. Jesus vai fazer uma metáfora, que ainda vai complicar mais a conversa. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos comer a sua própria carne? Ele falou que era pão, né? O pão da vida. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui a turma falou assim, Jesus é canibal. Jesus quer mastigar a gente. Eles ficaram escandalizados. Mas Jesus está usando aqui uma metáfora, né? Assim como a gente fala assim, sabe,
eu devoro o livro. Eu nunca vi ninguém comendo um livro. Eu devoro um livro, né? Eu mastigo as ideias, estou mastigando as ideias. Já viu alguém mastigar a ideia? É uma metáfora, né? Ou seja, não é algo literal. Ele está dizendo que, irmãos, que o pão maná, ele acaba, mas o pão da vida, que é ele, quem tem uma aliança com ele, né? Quando a gente toma a ceia, o pão e o cálice, não é Jesus, é um símbolo da sua morte, né? É um pacto, é uma aliança. Então ele fala, quem tiver essa aliança comigo, quem entender isso, quem comer do meu pão, beber da minha água, não terá mais fome, não terá mais sede. Aí os caras falam, não, Jesus, você é canibal, você está muito louco. Eles ficam escandalizados, eles não conseguem entender o que Jesus está passando, e é o que acontece. Os discípulos ficam escandalizados. Eu estou encerrando o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, o que eles disseram, irmãos? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? 66, à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram, e já não andavam mais com ele. Foi difícil aquelas palavras, né? Eles acharam difícil, porque acharam pesadas. O que as pessoas queriam? Um evangelho light, um evangelho diet, um evangelho soft, né? Um evangelho de boa, pastor, estou de boa, né? É isso que eles queriam, evangelho fácil, né? Estavam interessados em comida, em bebidas, em milagres, né? Jesus fez um milagre, uma multidão comeu, vamos seguir, aí ele, vocês estão me seguindo por causa daquilo? Vocês estão me seguindo porque eu dei comida para o seu estômago? Sigam-me pelo pão que não perece, ou seja, as pessoas queriam o que Jesus não ia dar para elas, e houve uma debandada, todo mundo começou a sair fora, eles foram atraídos pelos sinais, pelos milagres, mas não passaram no teste da fidelidade, não eram discípulos genuínos, eram discípulos temporários, e assim, Jesus perdeu um monte de seguidor. Pergunto para você que está aqui, você que está em casa, se Jesus não fazer a sua vontade, se você tiver uma oração não respondida, se acontecer algo que sai dos seus planos, você vai também abandonar a Cristo? Você é daqueles que quer um evangelho light, diet? Você é daqueles que irão dizer, que discurso duro, vamos abandonar ele? Irmãos, eu fico feliz com a resposta de Pedro, e eu espero que seja a mesma resposta de vocês. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, em virtude da debandada geral, em virtude de muitos abandonarem, Jesus olha para os seus 12, Pedro, André, Felipe, João e vocês, os mais chegados dele, os 12, vocês querem me abandonar também? Vocês querem ir embora também? Olha a pergunta lá, vocês querem se retirar-vos? Pedro, porta-voz do grupo, Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, eu não estou te seguindo por causa do pão, Senhor, não estou te seguindo por causa do milagre, não estou te seguindo porque você vai me dar isso ou me dar aquilo, você tem as palavras de vida eterna, porque é mais importante essas palavras de vida eterna do que as coisas materiais dessa terra. É isso, o verdadeiro evangelho é isso. Esse é o verdadeiro evangelho. Para onde iremos, Senhor? Eu posso ir lá na vendinha comprar pão? Posso. Eu posso seguir o Beltrano, o milagreiro, e vai ter pão? Posso. Eu posso seguir o filósofo tal, o ciclano tal, sei lá quem. Mas, Senhor,
são coisas que acabam, são coisas humanas. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, eu encerro essa série trazendo para nós o compromisso que devemos ter com Jesus Cristo, essa aliança, não baseada no toma lá da cá, não baseado no que Ele vai me dar, mas num compromisso de discipulado, um compromisso de renúncia, um compromisso de entrega de vida, um compromisso de, na abundância e na escassez, dizer: eu sou filho de Deus, e eu sou amado por Cristo, e sou discípulo de Cristo. O seguidor espera o pão e o peixe, o discípulo vai pescar. O seguidor gosta de afago, de elogio, o discípulo quer sacrifício. Você é o quê? Seguidor ou discípulo? O seguidor entrega parte da sua vida, o discípulo entrega a vida inteira. O seguidor quer que lhe dizem o que fazer, o discípulo toma a responsabilidade. O seguidor murmura, reclama, a gente viu os fariseus, os seguidores ali murmurando, o discípulo nega a si mesmo. O seguidor espera um avivamento, o discípulo é parte do avivamento. O seguidor é condicionado às circunstâncias da vida, o discípulo aproveita as circunstâncias para exercitar a sua fé. O seguidor é importante, mas o discípulo é indispensável. É indispensável. E convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me. Essa é a mensagem da cruz. Eu espero que a igreja tenha entendido essa série, tenha entendido o meu propósito, de um compromisso incondicional, de um amor por Cristo incondicional, de amá-lo em todas as coisas. Se Deus me curar, Deus é Deus e Deus é bom. Se Deus não me curar, Deus é Deus e Deus é bom. Se eu for aprovado no vestibular, Deus é Deus e Deus é bom. Se eu não for, Deus é Deus e Deus é bom. Se eu for mandado embora, faltar alimento na minha casa, Deus é Deus e Deus é bom. E se eu tiver muita comida, Deus é Deus e Deus é bom. Isso é um discípulo de Cristo. É aquele que está aliançado com o Mestre. Para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É isso que Ele espera de nós.